Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 10 e o versículo de número 2. Esdras, capítulo 10 e o versículo de número 2. Aleluia, louvado e adorado seja o nosso Deus. Esdras, capítulo 10, versículo de número 2. Irmãos, eu quero glorificar a Deus. Desde quando começou essa pandemia, não tem como eu descrever em palavras, mas Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida e na da minha família. E como a gente não tem como explicar em palavras, então a única coisa que a gente tem que dizer é que Deus fez coisas maravilhosas. E segundo, irmãos, pedir oração. Eu tenho certeza que muitos aqui perdeu familiares também, amigos, pessoas queridas. Eu também perdi semana passada. Eu peço para que vocês orem. Um primo meu, coloca o Valdirene nas vossas orações. Eles perderam o irmão. Aí depois não foi muito tempo, a semana passada perderam o pai deles, o meu tio. E eu estava fazendo um trabalho com ele por WhatsApp, porque ele pediu ajuda minha lá, que ele queria conhecer mais a Bíblia, irmãos. E eu comecei a fazer um trabalho com ele de mandar versículos bíblicos e explicar. Aí de repente acontecem essas coisas. Não sei porquê, mas eu tenho certeza que tem um propósito. Eu tenho certeza que Deus vai concluir esse propósito na vida dele, da esposa, da minha prima e dos familiares. Então peço que vocês coloquem Valdir e Valdirene nas vossas orações, os meus familiares também. Vou estar orando por vocês também, que a gente está enfrentando uma guerra, uma batalha. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmãos, a gente vai vencer no nome de Jesus. Irmãos, o meu objetivo aqui é que essa palavra alcance você que está aqui na igreja, você que está acompanhando aqui pela live. A palavra de Deus ela não volta vazia, então eu tenho certeza que hoje ela vai para o rumo e o objetivo ao qual Deus traçou para essa noite. Amém? Irmãos, Esdras capítulo 10, versículo 2 diz assim: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Amém? Irmãos, eu quero tomar por base o versículo 2, mas eu quero usar a última expressão que diz assim: ainda há esperança para Israel. E eu quero te incluir na última expressão que eu usei aqui. Ainda há esperança para você. Irmãos, quando a gente lê o livro de Esdras, ele é um livro pós-exílio. Ou seja, ele foi escrito depois que o povo saiu do exílio, depois do povo ter ficado cativo. Então Deus levantou Esdras e após o cativeiro ele começou a escrever este livro. Então o povo estava retornando do exílio e eles estavam indo para a terra deles, para a Palestina, a terra de Israel. Só que o texto aqui diz assim, que eles tinham que largar as suas esposas, os seus filhos, a qual eles tinham contraído matrimônio numa terra diferente, cultura diferente. Então estava dizendo aqui, vocês precisam desfazer esse vínculo que vocês criaram, para que a minha mão possa operar na vida de vocês. Irmão, se você observar o texto, Deus está dizendo para eles terminar esse casamento que eles tinham feito com pessoas de outras nações, mulheres de outros deuses. Pastor, mas não é um absurdo isso daqui, Deus falar para eles terminar um vínculo? Irmão, Deus já tinha falado em Deuteronômio que o povo de Israel não podia contrair matrimônio com outras mulheres ou outros homens de outras nações, porque isso ia atrapalhar o trabalhar de Deus sobre a vida do povo.
E o que aconteceu? O povo casou com essas mulheres, deixaram de servir a Deus, adorar a Deus e os propósitos de Deus, e começaram a adorar outros deuses. Então Deus levanta Esdras e fala assim, ó, ainda há esperança para Israel. Ou seja, então Israel entendeu a mensagem que Deus tinha para eles. Poxa, peraí, então quer dizer que se a gente fizer o que Deus quer, então a gente vai se colocar dentro da vontade de Deus e dentro do propósito de Deus. Depois você estuda o capítulo na sua casa. Eles desfizeram esse vínculo para poder estar dentro da vontade de Deus. Então Deus vai pedir para você alguma coisa que você vai ter que fazer que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Eu não sei o que é, se é amizade, eu não sei, mas tem algo que está atrapalhando a tua caminhada com Deus, a tua jornada com Deus, e que você esteja no centro da vontade de Deus. Pela palavra Deus está dizendo, tira esse vínculo, porque isso vai atrapalhar o projeto que Deus tem na sua vida. Pastor, mas essa palavra é pesada, não é não. Se você seguir o que Deus tem para você, você não vai sofrer. Você vai estar direcionado no caminho de Deus. Pastor, mas eu vou estar renunciando, sim, mas lá na frente vai ter bênção para você. Irmãos, quando a gente lê os jornais, a gente pega e folheia, ou a gente assiste a televisão, a gente vê pessoas que não servem a Deus, perdendo a esperança da vida. Um desemprego, uma enfermidade, a pessoa chega num ápice psicológico, que ela fala assim, para mim não tem mais jeito. Em Itatiba recentemente, minha irmã me mandou lá, o homem estava desempregado, não conseguia emprego, e ele não tinha mais esperança. Ele pegou, tirou a vida dos filhos pequenos, e depois tirou a própria vida. Pastor, mas isso realmente é desumano? Sim, mas ele estava sem esperança. Pastor, isso não vai acontecer com crente? Pode. Irmão, servimos um Deus todo-poderoso, mas eu e você não deixamos de ser crente, ser ser humano, ter sentimento. Mas eu quero dizer para você que se a tua esperança morreu, Deus vai renovar a tua esperança aqui essa noite. Você não vai entrar do jeito que você saiu. Deus está trabalhando, a esperança vai bater na tua casa. Quando servimos o Deus que cuida de nós, nós temos a certeza que a esperança que depositamos nele será retribuída. Irmãos, se você pegar o texto de Lucas 7, versículo 11 adiante, o texto vai dizer que uma viúva, e o texto diz viúva de Naim, ali fala cidade, mas se você buscar na geografia bíblica, não era uma cidade, era um vilarejo pequeno. Alguns estudiosos falam que tinha uma porta só, de entrada e saída. E o texto é bem específico, viúva. E viúva, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, irmãos, fala de escassez, dificuldade e dependência. Viúva de Naim. Ela perdeu o seu esposo, porque o texto diz viúva. Aí o texto começa a descrever que ela estava indo enterrar o seu filho. Só que o texto diz assim que havia 3 multidões, irmãos. O primeiro grupo ali eram os discípulos, que estavam sendo treinados teoricamente e na prática pelo Senhor Jesus para eles dar continuidade no ministério. O segundo grupo era o segundo grupo que estava acompanhando Jesus, ouvindo a sua palavra. Mas o interessante, irmãos, que desse segundo grupo, a maioria estava seguindo a Jesus por causa do pão e peixe. Ah, o que tem de gente vindo para a igreja buscando Jesus apenas por pão e peixe? Não! Jesus tem muito mais para dar do que pão e peixe, irmãos. A pessoa fala, não, eu vou lá porque Jesus tem algo para me dar. Ele tem muito mais do que isso. E o terceiro grupo, irmãos, é o que estava acompanhando a viúva. É o que estava chorando com ela, lamentando com ela. Aí o texto vai dizer que ela estava conduzindo o seu filho para enterrar. Irmãos,
Eu falei que havia uma porta na cidade de Naim. Isso significa que a cidade ali, o vilarejo, havia também apenas uma rua. E o texto vai dizer que ela estava indo enterrar o seu filho. Espera aí. Ela estava passando pelo mesmo caminho a segunda vez. Irmãos, ela estava indo enterrar os sonhos, projetos e o futuro que ela tinha. Porque o passado era de perdedor, perdeu o seu esposo. O presente era o seu filho que ela estava indo enterrar. E o futuro, ela não tinha esperança nenhuma. Porque viúva dependia, passava humilhação. Então ela estava levando o seu filho e estava passando pelo mesmo caminho a segunda vez. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? Deus permite eu e você passar pelo caminho que a gente já passou pela segunda vez para te mostrar algo que você não está enxergando, mas Deus quer mostrar para você. Pastor, o que eu faço? Quando Deus falou lá em Êxodo 17, falou assim, ó, Moisés, já que o povo está reclamando que não tem água, vai lá e fere a rocha. Ferindo a rocha, ela vai dar água. Aí Moisés foi lá, feriu a rocha e ela concedeu água para o povo beber. Aí lá em Números 20, o povo começa a reclamar com Moisés, dizendo de novo, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto de sede, Moisés. O povo estava passando pelo mesmo caminho a segunda vez. Estava passando pela mesma situação pela segunda vez e não aprendeu nada com a primeira. Deus estava tentando ensinar para eles assim, olha, você pode passar por esse caminho e você passar de novo a segunda vez, eu ainda estou caminhando com você. A tua necessidade eu vou suprir. Mas o povo não entendeu. Começaram a reclamar com Moisés. Aí eu quero abrir um parênteses, irmãos. O texto vai dizer que Moisés foi orar. Ele e Arão. Aí quando terminaram de orar, o texto vai dizer que Moisés se levantou e falou assim para o povo, vocês são rebeldes. Deus não falou para Moisés chamar o povo de rebelde. Deus falou, Moisés, fala a rocha e ela vai dar água. A rocha ali estava tipificando Jesus. Então quando ele feriu a rocha pela primeira vez, estava representando o Senhor Jesus sendo crucificado, ferido apenas uma única vez na cruz. E na segunda era para ele falar à rocha, que a rocha daria água. Pastor, mas o que você quer dizer com isso, irmãos? Quando a gente está numa pressão psicológica, que o povo estava pressionando Moisés, aí não é fácil você liderar, e eu não quero falar só ministerialmente, tanto empresa, quando você está na liderança de algo e você está sob uma pressão psicológica, o mundo físico e o mundo espiritual nos afeta. Porque Moisés, aquele levantou irado da oração. Como é que você levanta irado de uma oração? Pressão psicológica. Fala o que não deve, faz o que não deve, age como não deve, e a gente desobedece a Deus. Ei, se você ajoelhou para orar, irmão, quando você levantar, você fala, Senhor, eu estou na tua dispensação, eu estou na tua direção. Moisés feriu a rocha. Aí Deus falou assim, por você não me glorificar perante os filhos de Israel, você também não vai entrar na terra prometida. Irmãos, o que eu falei agora é sério. Ele não entrou na terra prometida por culpa do povo, não. Ele sabia como o povo era. Mas ali, irado, na pressão psicológica, ele falou o que não devia e agiu
ao contrário do que Deus falou. Se ele tivesse seguido a orientação de Deus, o caminho de Moisés seria diferente. Ei, segue o caminho que Deus direcionou você fazer, mesmo que a tempestade venha à sua direção. Pastor, mas Deus me deu uma direção, eu estou indo nela, eu estou indo direto para a tempestade. Vai, porque é Deus que vai cuidar de você. Irmãos, voltando para o texto da viúva de Naim, ela estava passando ali pelo caminho a segunda vez, indo enterrar o filho dela. Aí o texto vai dizer que Jesus estava indo ao encontro dela. Irmãos, o que eu vou falar aqui não é diferente dos nossos dias. Em Israel, quando alguém era enterrado, havia um costume que quando você levantava, você ia enterrar um morto, alguns levantavam aqui, para cima do ombro. Isso significava que essa pessoa era bem socialmente, economicamente, era uma pessoa de status, uma pessoa importante. Quando você levantava aqui na cintura e estava indo enterrar, significava que aquela pessoa não tinha valor nenhum, economicamente, academicamente, financeiramente ou no meio da sociedade. Então o filho dela estava sendo enterrado como um qualquer. Que esperança tá para essa mulher indo enterrar o seu filho, que para a sociedade não tinha valor nenhum, mas para Deus tinha valor sim, porque Jesus estava indo ao encontro dela. Aí o texto vai dizer que Jesus se aproximou dela e o texto faz assim, falou assim, e parando o enterro. Irmão, havia uma lei que proibia qualquer pessoa que não fosse da família parar o enterro. Jesus, ele não poderia parar o enterro, porque ele não era da família, ele não era um parente próximo. Isso é a lei do homem. Mas estava chegando ali o autor da vida naquela mulher. A lei do homem pode falar o que for, mas na hora que Jesus colocar a mão, vai ser diferente. Aí Jesus se aproximou e o texto diz assim, e parando o enterro. Ele tem autoridade para fazer isso. Aí Jesus diz assim para ela, não chores. Irmãos, há momentos, tanto na nossa vida, quanto de uma pessoa que a gente conhece, que às vezes a gente não tem palavras para consolar, ou para aliviar a dor que ela está sentindo. Simplesmente a gente tem um ato de pegar e abraçar essa pessoa como um conforto. Mas Jesus diz assim para ela, não chores. Ele poderia ter abraçado ela, mas aí o texto diz assim, não chores. Era costume do judeu falar para o outro, não chores, que era uma forma de consolo. Então Jesus falou para ela assim, não chores. Então Jesus se aproximou dela. Aí o texto diz que ele parou o enterro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu falei ali no começo que ela é o passado de dor, presente de perda e futuro sem esperança. Mas quando Jesus se aproximou dela ali, e o texto diz que ele parou o enterro, a esperança estava batendo na porta da viúva de Naim. E na autoridade da palavra de Deus, Jesus também vai ter o encontro com você. E a esperança vai chegar na tua casa. Podem estar falando o que for, mas o Deus que você serve ainda está trabalhando. Aí Jesus se aproximou da viúva e disse para ela, não chores. Aí Jesus, diz o texto que ele coloca a mão. E não é caixão, tá, irmãos? Já vi alguém pregar sobre caixão. Não existia caixão naquela época. Ali era uma tauba fina que eles usavam. Algumas versões pode estar caixão, mas é o modo de representar que ele estava sendo conduzido para ser enterrado. Aí o texto vai dizer que Jesus colocou a mão. Eu quero perguntar para você, aonde Jesus precisa colocar a mão? Aonde Jesus precisa colocar a mão para você ter esperança e Ele operar o milagre? Fala para Ele, Senhor, eu preciso que Tu coloques a mão aqui, que Jesus vai colocar.
Pastor, mas ele sabe o que eu preciso, sim, mas fala para ele onde você quer que ele coloque a mão para operar um milagre. Jesus colocou a mão, só que não foi na tauba não. O texto grego diz que ele colocou a mão sobre o menino. Olha que interessante. A lei dizia que não se podia colocar a mão sobre um morto. Havia uma lei que não podia parar o enterro. Havia uma lei dizendo que não poderia tocar no morto. Mas aí chegou o autor da vida, o dono da vida, e colocou a mão, e aonde ele coloca a mão, milagre vai acontecer, irmãos. Ei, na autoridade da palavra de Deus, ele vai colocar a mão aonde você precisa. Não se prenda à lei. O teu Deus Todo-Poderoso vai agir mesmo que a lei está dizendo ao contrário. Ele colocou a mão e de repente o menino tornou a ter vida. Aí o texto vai dizer assim, ó: e restituiu a sua mãe. Significa o quê? Que ele ressuscitou o menino e falou assim, ó: toma, é o teu filho, cuida dele, porque na tua casa não tinha esperança, mas a partir de agora, a tua casa vai ter esperança. Às vezes nos sentimos como árvores cortadas. Jó 14, 7 e 8, Jó diz assim, ó: há esperança para aquela árvore lá, ó, que foi cortada. Aí ele diz assim, mas ela se renovará. Já estava dizendo assim, ó: há esperança para a árvore que foi cortada, mas para mim, Jó, não tem esperança nenhuma. Era isso que Jó estava dizendo. Há esperança para a árvore, mas para mim não há esperança. Quantas vezes nos pegando, falando ou pensando, não há esperança para mim, não há esperança na minha casa, não há esperança para essa situação mudar. Já estou vivendo isso há um bom tempo, estou orando, jejuando, buscando, me consagrando, e até agora nada. Você pode estar se sentindo como uma árvore cortada, mas você ainda tem raiz, e a tua raiz está na pessoa de Jesus. Ei, a tua raiz não foi cortada, vai se renovar, a árvore vai crescer novamente. Mas eu quero usar a palavra que Jó falou. Ele diz assim, ó: a esperança para a árvore cortada. Aí ele diz assim, porque ela se renovará. A palavra renovar ali no original fala tornar novo, restaurar. Ei, é uma palavra profética para você que está ouvindo essa palavra. Vai ter renovo, Deus vai tornar novo as coisas, Ele vai refazer aquilo que você pensa que está desfeito. Ei, a esperança para a tua casa. E para finalizar, irmãos, eu tive uma experiência, eu e minha mãe, a princesa, a gente teve uma experiência alguns anos atrás. Meu pai, ele tem problema de coluna. Eu não lembro agora qual era. É um termo técnico que os médicos usam, mas eu não lembro. Então meu pai, ele não tem estudo nenhum. Então ele trabalhava como boia fria. Boia fria não, aquelas pessoas que entregavam carne. Eu esqueci o nome. Então ele descia do caminhão com 100, 120 quilos de boi nas costas para entregar nos mercados. Ele trabalhou muitos anos. Aí ele foi embora para Jundiaí e chegou um momento que ele não estava aguentando mais. E vocês sabem que as pessoas mais antigas, de origem rural, da roça mesmo, são pessoas fortes, tanto na sua personalidade. Jamais eles vão dizer assim, ó, não estou conseguindo trabalhar. Olha, não estou bem de saúde. Não, eles podem estar ali definhando, mas eles não falam que está precisando.
E meu pai era um desses. Aí a gente estava lá, de repente meu pai foi levantar o braço. E as costas dele estralou. Irmãos, quando eu vi aquilo ali, eu comecei a chorar. Aí meu pai olhou para mim e falou assim: filho, o seu pai não aguenta mais trabalhar. A minha coluna está me arrebentando. Eu estou fazendo serviço aqui, eu paro, vou tomar água, vou no banheiro, porque eu não aguento mais trabalhar. E quando eu vi aquilo ali, eu comecei a chorar. Eu e minha mãe, a princesa, começou a chorar. Eu falei: não é possível. Falei: Deus, o Senhor vai colocar a mão nessa situação. E eu dei uma de doido. Eu falei assim: agora o Senhor vai sair de Jundiaí. E ele tinha uma casa em Franco. Falei: vai voltar para Franco da Rocha. Eu e os meus irmãos vamos se virar para poder ajudar o Senhor até essa aposentadoria sair. O caçula falando isso para os mais velhos. Mas quando você está na direção de Deus, Deus te capacita, te dá autoridade para falar o que Ele colocou na tua boca. Cheguei para os meus irmãos e falei assim: daqui para frente nós vamos cuidar dele, até a aposentadoria sair. Falei para minha mãe, falei para a princesa: vamos orar. Vamos fazer um propósito de oração para essa aposentadoria sair, ou por tempo de trabalho ou por invalidez. Aí falaram assim: mas há uma lei dos homens que jamais ele vai conseguir isso. Vocês lembram que eu falei aqui sobre a lei que ninguém podia parar o enterro? A pessoa chegou para mim e falou assim: não, mas não vai conseguir, filho. A lei dos homens tem protocolo. Há algumas coisas que se precisa fazer e você está achando que vai conseguir? Há momentos, irmão, que você não precisa responder. Deixa nas mãos de Deus. Começamos uma batalha de oração. Começamos a orar propósito de oração. Eu começava a orar ali nas madrugadas. Todo o tempo que eu tinha, eu começava a orar. Aí passamos um mês orando, buscando a presença de Deus. E a gente se virando ali para cuidar dele. Segundo mês de oração, a gente ali. Em nenhum momento a gente pensou assim: e agora? Já estamos no segundo mês de oração. Que esperança há para que essa aposentadoria saia? Se a gente não tem contatos, eu não conheço ninguém lá de dentro, eu não tenho cartucho, vocês sabem do que eu estou falando. Se você tiver um cartucho lá dentro, você tiver um contato forte, tem coisa que sai rapidinho. Pastor, isso é bom? É até bom. Mas o maior cartucho que você tem se chama Senhor Jesus. Terceiro mês de oração, a gente buscando. Só que meu pai, a gente falava assim para ele: você também vai orar. Vamos buscar, mas o Senhor também vai dobrar os seus joelhos, vai orar a Deus para que Deus coloque a mão na tua causa. Nós vamos ter uma experiência com Deus e o Senhor também vai ter uma experiência com Deus. E que meu pai não orava, não sabia o que era isso, começou a orar também. Aí o terceiro mês de propósito de oração, irmãos, de repente chegou uma carta. E vocês sabem que dependendo de como chega a carta, eles usam muito termos ali, jurídico, que é difícil às vezes você entender. Aí chegou a carta, a gente abriu, começou a ler, eu li, reli, falei, não estou entendendo isso daqui. Aí a princesa pegou, leu, releu, ela: não, peraí. Tem alguma coisa aqui nessa carta, peraí. Ela falou assim para o meu pai: seu Miguel, pelo que eu estou entendendo aqui nesse papel, aposentadoria por tempo de trabalho, falta alguns anos de registro na carteira. Mas eu estou lendo aqui, nesse papel está dizendo aqui que a aposentadoria do senhor saiu por invalidez. Ei, houve esperança para minha casa, há esperança para a tua casa também. Nem que for preciso Deus mexer lá nos papéis, Ele vai mexer. E eu quero finalizar dizendo: há esperança para você. Há esperança para a tua casa, há esperança para os teus filhos, há esperança mesmo que a situação esteja difícil, ainda há esperança para você.